Boa tarde, meu nome é Caio Mirabelli. Este é mais uma aula de Ciências Políticas do curso de Mentoria Jurídica da OAB Rio. E, para quem não me conhece, eu sou advogado, jornalista, escritor e presidente da Comissão de Ciências Políticas e Economia da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro. E hoje a aula será sobre o socialismo. Mas antes de eu iniciar a aula de hoje, eu quero deixar bem claro aqui para os ouvintes e telespectadores que toda aula que eu dou aqui de ciências políticas não significa que é o que eu penso, que é o que eu acredito, ou que eu seja afinizado com pensamentos e ideias do tema. O tema de hoje não significa que eu defendo o socialismo e não significa que eu critico o socialismo, nem significa que eu tenho ódio ou raiva do socialismo. Como eu falei na aula do mês passado, as aulas aqui são totalmente pedagógicas, com caráter informativo e educacional. Sem mais delongas, vamos adentrar ao assunto. O socialismo ele vem do pensamento de vários economistas e filósofos, sendo que os dois mais famosos foram Karl Marx e Engels. Existem várias correntes dentro do socialismo, várias correntes de pensamento dentro do socialismo, mas hoje eu irei abordar uma corrente de pensamento dentro do socialismo, que é o socialismo marxista. O socialismo marxista foi o único socialismo implantado no mundo real. O Manifesto Comunista, publicado no século XIX, foi criado e desenvolvido por Karl Marx e Engels. A teoria socialista marxista foi criada no século XIX. Qual era o contexto histórico em que Karl Marx e Engels, os criadores do socialismo marxista, do socialismo científico, viviam? Os dois viviam numa sociedade capitalista, numa sociedade que passava pela segunda revolução industrial, onde adultos, mulheres, crianças e idosos trabalhavam 19 horas por dia para ganhar pão e água, que viviam em condições de trabalho insalubres, perigosas, arriscadas, não higiênicas. Nessa sociedade em que Karl Marx e Engels viveram, o rico ficava mais rico e o pobre cada vez mais pobre e morrendo cedo. Essa sociedade que Karl Marx e Engels viveu e observaram, em que os dois viveram e observaram, era uma sociedade dividida em duas classes sociais. Você tinha a burguesia, que eram os donos dos meios de produção, os donos das fábricas, e você tinha o proletariado, que eram os funcionários dessas fábricas, que eram pessoas que vendiam sua força de trabalho. A sociedade que Karl Marx e Engels viveram era uma sociedade totalmente desigual. Como eu falei, o rico ficava mais rico e o pobre mais pobre, morrendo cedo. Quais são as características do socialismo? O socialismo é um regime de transição.
O socialismo é um regime de transição entre o capitalismo e o comunismo. Para se chegar no comunismo, você precisa iniciar no capitalismo, passar pelo socialismo e alcançar o comunismo. O comunismo tem como principal característica o fim do Estado. Para ser comunismo, o Estado precisa desaparecer. O comunismo nunca existiu. É uma teoria que nunca foi aplicada no mundo. Uma segunda característica do socialismo é que ele é um sistema. O socialismo é um sistema econômico, é um sistema político, é um sistema social, é um sistema cultural. A terceira característica do socialismo é o combate à desigualdade social. O socialismo defende acabar com a exploração do homem pelo homem. O socialismo defende a conscientização de classe. O operário precisa entender que ele é operário. O operário precisa entender qual classe social ele pertence. O operário precisa entender que ele está sendo explorado pelo patrão, pelo burguês. O operário precisa entender que a sua classe social é a maioria. Uma, duas, a quarta característica do socialismo é a defesa da revolução armada. O socialismo defende que o trabalhador, que a classe operária vá tomar o poder do Estado, à força. Vou repetir para não ter dúvidas. O socialismo defende que os trabalhadores, que a classe operária, tome o poder do Estado à força, com armas. É uma revolução armada mesmo. O Estado, após ser tomado pela classe operária, será administrado pela ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado é o povo que manda no povo. É a maioria mandando na maioria. É a maioria tomando o poder. É a maioria que vai exercer decisões para agradar, para melhorar a vida da maioria. Um, dois, três. Mais uma característica do socialismo: estatização dos meios de produção. O Estado controlado pela ditadura do proletariado retira os meios de produção da burguesia. Os meios de produção passam a pertencer ao Estado, que é controlado pela ditadura do proletariado. O socialismo defende a estatização de empresas privadas nacionais.
O socialismo defende a estatização de empresas privadas estrangeiras. O socialismo defende a estatização das empresas públicas estrangeiras. O socialismo defende a estatização de todos os tipos de empresas privadas, tais como indústria farmacêutica, indústria têxtil, indústria de eletrodomésticos, indústria automobilística, indústria de armas, indústria petroquímica, indústria de mineração, indústria de siderúrgica, construção civil, telecomunicações, comércios, bancos e etc. Também é importante informar que o socialismo defende a estatização do grande latifúndio, a estatização das grandes fazendas. Um Estado socialista, ele não estatiza a sua chácara nem seu sítio, mas ele estatiza a sua fazenda produtora de alimentos. Mais uma característica do socialismo: a centralização do poder. O socialismo permite a existência de um único partido. O socialismo defende a existência do partido único. Num país socialista, só existe um partido político. E esse partido político centraliza todas as decisões do Estado. Mais uma característica do socialismo: a planificação da economia. O socialismo determina a política econômica do Estado. O Partido Único, que administra o Estado socialista, ele determina a política econômica daquele país. O Estado determina o que será produzido. O Estado determina quando será produzido. O Estado determina como será produzido. O Estado determina onde será produzido. O Estado vai dinamizar os preços dos produtos, mercadorias e serviços. O Estado socialista vai dinamizar os preços dos produtos, mercadorias e serviços. O socialismo defende que o Estado é que vai determinar o teu salário, o teu cargo e a tua função na empresa. O Estado arrecada impostos e também arrecada parte dos lucros das empresas estatais para subsidiar o estado de bem-estar social. O Estado arrecada impostos e retira parte dos lucros das estatais, das empresas estatais, para investir em saúde, educação, segurança, infraestrutura, saneamento básico, geração de emprego, alimentação, previdência social, habitação. E a última característica do Estado socialista, e a última característica do socialismo, é o fim das divisões de classes. No socialismo, a burguesia desaparece. A burguesia são os donos dos meios de produção. No Estado socialista, o Estado estatiza os meios de produção. Portanto, não existe mais burgueses.
Só existe a classe trabalhadora. A divisão de classes desaparece porque nivela, fica todo mundo na mesma classe social que a classe trabalhadora, a classe operária. O burguês que tinha 30 fábricas de produtoras de caneta, ele perde as 30 fábricas produtoras de caneta para o Estado. Essas 30 fábricas produtoras de caneta pertencerão ao Estado socialista, que vive uma ditadura do proletariado, que é controlado e administrado por um partido único. Então, recapitulando, eu vou até contar aqui as características do socialismo. O socialismo tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete características. O Estado socialista, o socialismo, tem 7 características. A primeira característica é um regime de transição. A segunda característica é um sistema. A terceira característica defende a revolução armada. A quarta característica, estatização dos meios de produção. A quinta característica, centralização do poder. A sexta característica, planificação da economia. A sétima e última característica, fim das divisões de classes. Enquanto o capitalismo permite a existência da propriedade privada, permite a existência de divisão de classes, burguesia e proletariado, e o intuito do capitalismo é o lucro sobre o lucro. No socialismo, você tem os meios de produção da burguesia nas mãos do Estado. Você acaba com as classes sociais, com as divisões de classes, nivela todo mundo a uma classe só. Mas as empresas estatais que pertencem ao Estado continuam com o intuito de obter o lucro sobre o lucro. Só que a diferença é que no capitalismo o lucro da empresa privada vai para o bolso do burguês, para ele ficar mais rico e investir no desenvolvimento da produção. No socialismo, o lucro das empresas estatais, uma parte vai para financiar o bem-estar social da população e a outra parte vai para desenvolver a produção. Isso tudo que eu estou falando, recapitulando, não é a minha opinião. São os escritos teóricos. A literatura fria e nua é essa, tanto do capitalismo quanto do socialismo. Lembrando também que, assim como o capitalismo é um modelo econômico, o socialismo também é, e o comunismo também é. O capitalismo, você tem a existência do Estado, da burguesia e do proletariado. No socialismo, você tem a existência do Estado, mas você não tem mais a figura da burguesia. E no comunismo, você não tem o Estado e não tem a figura da burguesia. A primeira fase é o capitalismo, a segunda fase é o socialismo, a terceira fase é o comunismo. Lembrando que o capitalismo é implantado há muito tempo, sendo um dos sistemas econômicos mais antigos do planeta, se não for o mais antigo, é implantado em todo o mundo e a todo tempo. O socialismo tem várias vertentes econômicas, mas uma só foi implantada na prática, no mundo real, que foi o socialismo marxista, foi implantado na Rússia, depois
se expandiu para a China, os países vizinhos à Rússia, a Cuba, Coreia do Norte, Vietnã, e o comunismo que nunca foi implantado em lugar nenhum. O comunismo ele não saiu dos livros, ele continua nos livros. E pelo andar da carruagem jamais será implantado mesmo. Então, eu quero que nessa aula de hoje, nesse curso de hoje, os telespectadores procurem buscar conhecimento até para poder otimizar o seu livre-arbítrio e utilizar o seu livre-arbítrio da melhor maneira possível. Se você quer ser capitalista, então você tem que estudar o capitalismo e tem que saber defendê-lo. Se você quer ser socialista, você tem que estudar o socialismo e saber defendê-lo. Se você quer ser comunista, você tem que estudar o comunismo e saber defendê-lo. Então, para finalizar a aula, eu vou fazer um resumão aqui. Qual era o contexto histórico que Karl Marx e Engels viveram? Século XIX, o desenvolvimento da segunda revolução industrial. O que se passava ali? Você tinha abertura de fábricas e indústrias em vários territórios. Você tinha a existência do burguês, dono dos meios de produção, ficando cada vez mais rico, com o aumento da produção. Você tinha a classe proletária, os operários, que trabalhavam 19 horas por dia para ganhar pão e água, que não tinham direito a uma alimentação adequada, não recebiam salários, não tinham direitos trabalhistas e morriam trabalhando. E morriam cedo. E ficavam cada vez mais pobres. Raramente naquela época alguma fábrica pagava salário. A grande maioria era exploração mesmo, era pão e água que dava aos seus funcionários. Uma ou outra que pagava um salário, que era um salário miserável. Então, lendo aquele contexto histórico horroroso, Karl Marx e Engels deram uma solução para acabar com esses problemas. Para acabar com esses problemas. Não estou falando que eles estão certos na solução e também não estou falando que eles estão errados na solução dos problemas, mas foi a solução que os dois encontraram na época. Para acabar com essa fome, com essa miséria, com essa pobreza, nós temos que fazer o povo se conscientizar que ao vender sua força de trabalho, ele continua pobre e o patrão, o burguês, o dono da fábrica, cada vez mais rico. Então ele tem que se conscientizar que ele é operário. Ele tem que se conscientizar da classe social dele. Ele tem que se conscientizar de ser aliado e amigo de outros operários e não do burguês que o explora. E Karl Marx e Engels, depois de trabalhar a conscientização do operário, fazer ele despertar para a realidade dele, defendia que os operários se unissem, pegassem armas para fazer a revolução armada e assumir o controle do Estado. E depois de assumir o controle do Estado, esse Estado governado pela ditadura do proletariado, formado por um partido político único, que controla e administra esse mesmo Estado, iriam tomar, socializar os meios de produção, estatizar os meios de produção, tirar os meios de produção da burguesia e passar para controle e administração do Estado. Com isso, o Estado ficaria cada vez mais rico, iria pegar parte dos lucros dessas empresas, parte dos lucros desses meios de produção, iria arrecadar os impostos e investir no bem-estar social da população, financiando saúde, educação, segurança, infraestrutura, saneamento básico, transporte, alimentação, geração de emprego. E essa maneira
essa estratégia econômica, essa maneira de intervir na economia, iria acabar com a burguesia, ia fazer todo mundo se tornar uma classe só, a classe operária, a classe trabalhadora. E o Estado centralizado, controlado pelo partido político único, o Estado controlado por uma ditadura do proletariado, que iria definir tudo. Iria definir tudo. Como funciona cada empresa, como funciona cada indústria, como funciona cada comércio, como funciona cada banco. O Estado ele é planificado no socialismo, ele define tudo. Ele define preço dos produtos, mercadorias e serviços produzidos e prestados. Isso é o socialismo. Isso é o socialismo marxista. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Encerro mais uma aula aqui no curso de Mentoria Jurídica da OAB Rio. E, novamente, quero agradecer a, o pedido, a convocação da nossa presidente Ana Tereza Basílio, para que eu pudesse colaborar e contribuir com os cursos de Mentoria Jurídica da OAB Rio. E quero agradecer a doutora Thaís Fontes pelo apoio, pela assistência. E quero agradecer a toda a equipe da mentoria também pelo apoio, pela assistência na, na execução das aulas aqui. Volto no mês que vem. Abraços fraternais de todos. E muito obrigado novamente. Doutor Caio, aula finalizada. Muito obrigada, viu?